Alô, meus irmãos, pastor Moabel. Vou fazer neste momento um vídeo falando sobre o incêndio da Catedral Notre-Dame na França, que foi consumida por um incêndio. Esta catedral começou a ser construída em 1163 e levou quase 200 anos para terminar. E estava com mais de 800 anos de idade quando irrompeu o incêndio. Vocês podem ver aqui como o incêndio estava tomando totalmente a Catedral Notre-Dame. E tinha 500 bombeiros tentando apagar o fogo. Eu diria que 1000 bombeiros ainda seria pouco para debelar aquele incêndio, porque havia muitas obras de arte, coisas extraordinárias, órgão caríssimo, coisas que vai ser impossível reconstruir. E o presidente da França, mais que depressa como político, disse: nós vamos reconstruir isto. Só não disse quando, né? Porque se levou quase 200 anos para terminar, quanto tempo não levará para reconstruir? Que demora mais do que construir. Muito bem. E no meu entendimento, eu tenho uma grande suspeita que foi um ato criminoso. E por que eu falo isso? Porque o Papa da Igreja Católica é um homem que não tem nada a ver com o catolicismo. Nada, e absolutamente nada. Ele não protege a Igreja Católica em nada. Zero. Eu nunca fui católico, mas eu entendo que na Igreja Católica, lá na nave da igreja, existem pessoas que têm grande respeito à igreja, de seus pais, de seus avós. Mas o Papa não tem. Por que eu digo isso? Porque ele forçou a entrada de grupos religiosos que detestam a Igreja Católica na França. Ele fez um esforço tremendo. E agora ele está quietinho, né? Quando ele assumiu o poder, ele não procurou países em sofrimento, onde crianças morrem de fome. Não! Ele mais que depressa foi a países comunistas receber troféus das mãos ensanguentadas do comunismo. Foi isso que ele fez. E disse que ele mesmo, com as suas palavras, ele disse que a primeira coisa que ele fez foi cuidar das finanças do Vaticano. Tem tanto dinheiro que precisa ter um banco e precisa cuidar das finanças. Eu não creio que ele tenha feito nada, porque o entendimento dele é muito pobre. Imaginem vocês, quando ele esteve no Brasil, alguém fez uma pergunta com respeito à sexualidade de pessoas e ele deu uma desculpa tão esfarrapada que só poderia vir de uma mente igual a dele. Fala da derrota de Deus. Vocês entendem? Quer dizer, põe Deus como Napoleão Bonaparte, vencido por inimigos mortais. Ele não tem nenhuma preocupação com a fé católica, em absoluto. Tivesse ele entendimento pela fé católica, ele não forçaria grupos inimigos à fé católica a entrarem na Europa. E ele fez isso com todas as forças dele. Ele fez igual Stalin. Stalin botou pelo menos 300 espiões dentro da Igreja Católica, na área que escolheram os sacerdotes, para escolher os piores possíveis para enfraquecer a Igreja Católica.
Conforme digo a vocês, nunca fui católico, mas eu tenho respeito à fé das pessoas. Vocês entendem? A fé, o seu modo de encarar Deus. E se eu vejo um líder que não está fazendo o que deveria fazer, eu falo sobre isso, porque eu tenho competência jornalística também. O que é que eu estou vendo? Que a Igreja Católica começa a sofrer uma perseguição e não poderá combater. Por quê? Porque a liderança católica está preocupada com um bom nome, não com a fé católica. Já um papa do passado, ele teve que ordenar 100 cardeais, 100, para votarem a favor dele, porque o seu grupo dentro do Vaticano não aceitava que Maria tivesse morrido virgem. Ele teve que ordenar mais 100 cardeais para apoiá-lo. E assim venceu, mas venceu por um pouco de tempo. Agora, que eu noto pela Bíblia que haverá uma perseguição contra a Igreja Católica. Noto. E os próprios grandes católicos, grandes seguidores desta igreja, também estão percebendo que haverá uma perseguição contra a Igreja Católica. E que a Igreja Católica acabará sendo vencida, derrotada. É o que eles dizem. Eu não falo isso. Porque eu sou evangélico, sou pastor, e se eu falar isso, não soa muito bem. Mas nesta madrugada, estive estudando mais, pensando mais, vendo o que eu já ouvi no passado, ouvindo também católicos tradicionais que dizem que a Igreja Católica está sofrendo uma perseguição e não conseguirá sobreviver. Eu fico preocupado com a liderança que tem tanto tempo. Vocês não acham que o Papa teria muita oportunidade de ir à África e países onde crianças morrem de fome? Tem tempo. Mas ele precisa cuidar do banco. Eles dizem que o Vaticano é um país e em todos os países tem que haver liberdade religiosa. Imaginem vocês, se eu fosse lá no Vaticano e dissesse, eu quero abrir aqui uma igreja, eu quero pregar o evangelho aqui. Eles diriam, não, mas aqui já é a sede mundial do catolicismo. Mas isso aqui é um país? É. Então me deixe pregar. Eles não deixariam, claro que não deixariam. Vocês entendem? O meu discurso, a minha fala neste momento é tentando mostrar aos católicos que a liderança católica não está se importando com o catolicismo. Não, não está. Não está em absoluto. Porque ao permitir, ao forçar a porta da Europa para que grupos rivais à Igreja Católica entrem, ele está enfraquecendo a fé católica. E na Europa toda, a fé católica está em decadência, mesmo na Itália. É muito ruim isto. Quando a pessoa vive daquela fé, vive daquele grupo e não cuida da parte religiosa e teológica da organização. Espero que você, sendo católico, entenda que eu estou defendendo aquele que senta na nave do templo, que não tem culpa nenhuma das lideranças estarem com os braços cruzados. Eu penso que muitos católicos que acusam este Papa de não fazer nada, eu estou pensando que eles têm certeza e estão corretos no seu raciocínio.
Para reconstruir esta igreja, segundo especialista, levará dezenas, talvez centenas de anos. Mas que Deus abençoe. Fico feliz em saber que não houve nenhuma vítima fatal. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.